O noticiário Tortuga de hoje traz uma entrevista sobre a expansão da atividade pecuária na região Nordeste e como os criadores estão aderindo a um nível mais elevado de tecnologia. E a gente sempre vem aqui no Noticiário Tortuga para falar sobre a pecuária que é desenvolvida Brasil afora. E eu recebo hoje o Ricardo Leite, que é pesquisador da EMEPA, a EMEPA que também é uma instituição vinculada à Embrapa, e ele trabalha lá com melhoramento genético de raças zebuínas, principalmente, mas também com todos os sistemas produtivos que atendem ali semiárido e muitas regiões do Nordeste. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, Ricardo. Obrigado, Márcio. Ricardo, que é doutor lá da EMEPA, tá? Ricardo, o que você tem para contar para a gente hoje sobre a evolução, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo ali no rebanho da Paraíba e que impacta também em toda a pecuária lá da região? O rebanho da Paraíba, de bovinos no caso, gira em torno de sempre 1 milhão, 1,5 milhão de animais. Mas a gente tem percebido, de alguns anos para cá, vamos dizer, de cerca de 10 anos para cá, um pouco menos, uma mudança muito grande na pecuária bovina do estado, né? Eu acho que não só do estado, mas da região Nordeste como um todo, né? Isso se deve principalmente, ao meu entendimento, que a gente acompanha lá, tanto na parte de, como a gente trabalha com pesquisa, mas também às vezes a gente dá assistência privada, né, vários criadores, principalmente na parte hoje em dia, mais que o pessoal que trabalha com corte, né, a assimilação desses criadores de tecnologia. Isso a gente tem percebido a olhos nus, a gente verifica isso nas propriedades, isso mudou bastante, né, não tanto a quantidade do rebanho, mas principalmente a qualidade desse rebanho, como eu falei, não só a nível de Paraíba, mas realmente no Nordeste quase como um todo. Né, os animais melhoraram muito a qualidade, o pessoal está fazendo aquele tripé, né, de genética principalmente, nutrição e sanidade, né, que é a base, né, para qualquer pecuária, né, que seja, né, tanto a gente fala de bovino, mas para mim, para as outras, serviria para caprinos, ovinos, ou seja lá o que for, né, esse tripé. Então isso deu uma evolução muito grande, como eu falei, na qualidade. Aí você começa a ter elevação, né, dos números, principalmente os números produtivos, né, tanto para corte quanto para leite, na região e no estado principalmente. Aqui você acredita esse movimento né, crescente aí de adesão à tecnologia? Eu acho que tem aquela história, né, que como é que chama? Tanto bater... Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Eu acho que teve mais ou menos, foi mais ou menos isso. Eu acho que, principalmente o pessoal que trabalha com pesquisa, a gente falou tanto, vinha falando tanto, que já terminou esse pessoal realmente assimilou, mas assimilou testando. Né? Eu acho que começou, a gente até estava falando aqui em off, né? Eu vejo muito, por exemplo, duas coisas que modificou lá bastante, que eu vejo, é a utilização das forrageiras, né? Que era uma coisa também que antigamente a gente ficava, olha, você não pode simplesmente plantar o capim, ou seja lá o que for. Mas hoje em dia o pessoal viu que cuidando ela dá rendimento. E outra coisa também enorme que a gente vê é a utilização também de sais, principalmente sal proteinado. São essas duas coisas, principalmente para o pessoal de corte, começaram a usar, viram realmente que dava resultado, né? E hoje, né, não se cogita mais de tentar produzir lá, principalmente sem essas duas ações, né, que a gente fala, né, a utilização de forrageiras para pastejo principalmente e na parte seca, né, aí também tem a utilização até da palma mesmo, né, ou de silagem também, que a gente também estava falando aqui anteriormente, né, e na utilização de sal mineral, então nem se fala, principalmente no nosso período seco, né, que os períodos secos você já esteve por lá, já viu, né, você já pegou a época, já esteve lá em épocas boas e ruins, né? A gente fala no período de seca. Então, se você hoje, no período seco, não utilizar um sal de boa qualidade, um sal proteinado, você vai perder, chega até a perder mesmo os animais, né, por morte, né, em função disso. Qual é a importância estratégica da bovinocultura de corte de leite para aquela região, para as famílias que estão principalmente ali no semiárido, principalmente não, em toda a região, e geração de renda? O estado lá, tanto Pernambuco quanto a Paraíba, eles são compridos, né? Então a gente tem realmente umas regiões diferentes, né? O pessoal do corte, né, você fica mais na região de litoral e agreste, que a gente chama, que são as regiões até que chove um pouco melhor e consegue se criar o gado a pasto, né, com pastagem artificial, não é isso? Mas aí você fala assim, e aí?
a quantidade de emprego que isso gera, isso não é calculado. Muita gente são funcionários dessas propriedades. Já quando você vai para a região mais seca, além desse tipo de propriedade maior, aí você já parte para o leite. É interessante, né? Quanto mais seco a área é maior produtora de leite. As maiores bacias leiteiras lá da Paraíba estão ou na região de Cariri ou sertão do estado. Aí você tem duas coisas, ou aquele empresário que realmente produz e emprega até muito mais do que o pessoal de corte, mas você tem também o pessoal de verdade da agricultura familiar. Então é base de sustentação de muitas famílias, são pequenas propriedades com um número pequeno de vacas mais produtivas. Né? A gente chega, eu conheço lá pequenos proprietários, trabalha o pai, a mãe, os filhos, né, produzindo leite em vacas assim, com média até de 20 quilos, que para a gente lá é alta, né, e também fazendo a parte de produção de queijo. Aquele queijo nosso lá, que é diferente aqui de Minas, porque tem um queijo, lá tem um queijo de coalho, né, que é um queijo bem característico lá como queijo de manteiga, né? Então esse pessoal realmente sobrevive e consegue levar uma vida digna trabalhando dessa forma, né? A família toda agregada lá produzindo esse leite ou esse queijo. Tem pesquisas que indicam um volume maior de produção pecuária indo para aquela região do Brasil, porque as áreas de cerrado, as áreas mais extensas serão ocupadas, né, tecnicamente, massivamente para a produção de grãos. Você, enquanto um representante de uma agência de pesquisa tão importante, vocês estão preparados para receber, fomentar, sustentar toda essa evolução pecuária, essa consolidação lá? Essa colocação sua é interessantíssima e já ocorreu em outros locais do mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos isso é uma realidade, né? A parte de pecuária, principalmente a de leite, é nas regiões até desérticas que tem lá e aqui vai acontecer. Isso que você está falando, eu acho que já está acontecendo. Né, está cada vez essas regiões melhores realmente vão ser utilizadas ou para cana, né, ou para que realmente produtivamente, soja, financeiramente, né, rende mais. Então, como eu falei, como essa evolução que nós estamos tendo lá no Nordeste, eu acho que já é acontecendo até nesse sentido. O pessoal já está se preparando para ter que fazer essa produção de carne e leite massivamente em nossa região. E tem uma vantagem, quando a gente fala de região seca, você, por exemplo, quando vai para a parte dos parasitos, não é? Quanto mais seco é e maior insolação é, você tem menor índice disso. Então a questão lá é simplesmente que a gente tem que ter é cuidar com o quê? Da parte de nutrição. Se a gente conseguir ter uma parte de nutrição bem feita, não é, com ar e água de boa qualidade, então conseguimos produzir lá até talvez mais barato do que aqui. Porque, por exemplo, Berne, um exemplo só, lá não existe. Eu estou só citando um dos casos, que é uma coisa que provoca muito prejuízo aqui, então lá nós não temos o problema, por exemplo, a exemplo da Berne. Eu estou falando disso ali na região de Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Né? Então temos essa vantagem lá e com certeza a gente vai ter que se preparar para receber mesmo tudo isso lá. Um dia chega. E você, o que acha de ter ao lado de vocês lá? A gente tem um time, né, bem forte que fica ali nos estados da região Nordeste, de técnicos da DSM Feminist, de representantes, que você acha de ter esse pessoal ali ao lado de vocês também para dar apoio nesse sentido? Não, é fundamental, né? E uma marca, né? Como no caso da Tortuga, né? Que é uma marca que está altamente consolidada lá. Né? Você vê realmente os produtos são diferenciados, né? Então a gente sempre recomenda, né? Porque funciona realmente, né? Várias, como a gente dá assistência, principalmente o pessoal do gado de corte utiliza bastante e o pessoal do leite também está começando a utilizar bastante porque dá resultado. A gente recomendo quando o pessoal usa, vê que dá retorno. Ricardo, e o trabalho de vocês lá na EMEPA com seleção genética, fala um pouco também disso, que é tão tradicional e tão importante. Isso, né? Nós teve várias mudanças lá na empresa, mas a gente está conseguindo manter esse trabalho. Nós sempre trabalhamos com as raças Gigo, Zera e Sim, né? E são seleções talvez as mais antigas. A seleção, por exemplo, nossa lá de Gado Gi, né? Eu fui criado dentro dessa estação, né? Papai, você conhece bem, papai foi do Ministério da Agricultura depois da Embrapa, né? Quando foi 12 anos chefe lá de Umbuzeiro. O primeiro touro gileiteiro do Brasil saiu de lá. Muita gente acha que foi aqui em Uberaba, mas não foi. Touro de uma banda chamada Azão Umbuzeiro veio de lá em 1940, entre 45 e 47, eu tenho até o jornal que prova isso, para fundar o rebanho aqui da Fazenda Getúlio Vargas, que hoje pertence à Epamig aqui, né? Com a empresa irmã nossa aqui em Minas Gerais. Então, é o rebanho ainda até hoje de seleção também mais antigo de órgão público do país. Começou a seleção lá em 1938, também já fazendo a parte de controles leiteiros desde aquela época.
né? Então a gente chama lá que é o berço do leiteiro nacional, fica lá em Buzeiro e está lá, está com a gente na IMEP e mantemos esse trabalho. Quando a gente já fala do Buzerá e do Sinde, também fundamental a importância. O Sinde, eu digo, uma vez eu estava até brincando com o pessoal, eu acho que é a linhagem que talvez esteja presente em 100% do rebanho nacional. Mesmo que você não tenha hoje no rebanho sangue da IMEPA, que a gente chama, mas pode puxar a genealogia que vai ter uma ascendência ali que foi, né, originária lá da empresa, né? Também é uma seleção muito antiga, você já teve lá e já conheceu, né? E continuamos também trabalhando, fazendo sempre um trabalho assim, de preservação da raça, né? E a raça Buzerá também, que a gente hoje estamos lá na estação de Alagoinha com as duas, a raça Buzerá hoje também é provada demais, o rebanho de Alagoinha é muito famoso. Quando a gente pega aí, que é prazeroso, por exemplo, o teste de progênie da raça, entre os 20 primeiros touros classificados, a gente sempre tem metade ou mais também com genética originária lá do rebanho de Alagoinha, lá do Buzerá de Alagoinha. É um trabalho com certeza muito bonito, animais magníficos, a linhagem E, né? Quem quiser estudar aí também, dá para pesquisar. Quando ele fala de papai, ele se refere a Dr. Paulo Roberto de Miranda Leite, autor de diversos livros, fundador da EMEPA. A gente já entrevistou ele aqui no Noticiário Tortuga e a gente já manda um abração para o Dr. Paulo. Ricardo Leite, obrigada por sua participação aqui no Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, Márcia. Bom, e se você quiser conhecer mais sobre os produtos da marca Tortuga, entre no site que aparece aqui na tela. E você tem também uma tríade, né? Que é o serviço de assistência técnica, os produtos e também as plataformas de gestão. Você pode seguir nas redes sociais o perfil A Pecuária de Precisão, como aparece escrito aqui para vocês, tá? Todo esse tripé, junto da pesquisa, do melhoramento genético, vai levar você à sustentabilidade da sua atividade pecuária. Obrigada por nos seguir, até a próxima. Olá amigos da DSM, eu sou o Sérgio Pereira Lima, analista de pecuária do CPEA. Hoje, vamos analisar os números da inseminação artificial em 2024, com base nos dados mais recentes da Asbia. Na pecuária leiteira, houve um crescimento expressivo nas vendas de sêmen em 2024, com um aumento de cerca de 8,8% no volume comercializado. Esse avanço reflete uma tendência que vem sendo observada desde 2017, com o pecuarista leiteiro ampliando de forma consistente a demanda por sêmen especializado. Esse movimento foi impulsionado principalmente pela valorização no preço médio pago ao produtor, observado a partir de 2018, mas também pela adoção de políticas de bonificação para propriedades com maior volume de produção. Esses fatores estimularam produtores a investir em genética de qualidade, visando ganhos de produtividade e eficiência. Já na pecuária de corte, após 2 anos consecutivos de retração, as vendas de sêmen demonstraram recuperação em 2024, com aumento de 2,8% no volume comercializado. O cenário de preços desafiadores em 2023 e início de 2024 trazia desânimo à parte dos pecuaristas, mas a recuperação nos preços da arroba vistas no segundo semestre de 2024 trouxe novo ânimo, incentivando produtores de cria a investir em genética para a estação de monta ao final do ano, contribuindo assim para a retomada do mercado de sêmen. Com sinais de virada no ciclo pecuário, a expectativa para a estação de 2025 é de um aumento no número de fêmeas destinadas à reprodução. Isso deve impactar positivamente o mercado de sêmen, além de favorecer o segmento de recria e engorda, que poderão contar com maior oferta de animais de qualidade a partir de 2027. Um grande abraço e até a próxima!